Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, com uma agenda de trabalhos hoje longa. Nós temos quórum, podemos por isso iniciar a nossa reunião. O primeiro ponto da ordem do dia é a audição dos peticionários de uma petição, neste caso da Associação Portuguesa dos Técnicos Auxiliares de Saúde, sobre discriminação, pluralismo, equidade e igualdade de oportunidades nos órgãos de comunicação social. Cumprimento o Dr. João Fael e o Dr. Adão Rocha, presidentes da Associação Portuguesa dos Técnicos Auxiliares de Saúde, que nos acompanham via eletrónica, não estão aqui presencialmente. Saúde e cumprimento, e igualmente todos os senhores e senhores deputados, incluindo a senhora deputada Mara Lagriminha, que é a relatora desta petição, e dava início à nossa reunião. A grelha que temos hoje pressupõe que os peticionários vão ter uma primeira intervenção de 10 minutos, pedia que não excedessem esses 10 minutos para apresentar a petição, e cada grupo parlamentar terá depois 5 minutos para colocar as questões que entender e fazer o juízo de valor que entender sobre a petição, e no final a Associação Portuguesa dos Técnicos Auxiliares de Saúde tem novamente 10 minutos para encerrar esta audição. Não sei como é que pretendem fazer a audição, se pretendem dividir os tempos. De qualquer forma... Olá, muito boa tarde. Fala João Fael. Não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvir muito bem. Estava só a perguntar se pretendem dividir os tempos. Sim, vamos dividir, portanto, os 10 minutos primeiros, 5 minutos para mim e para o Dr. Adão Rocha, e depois no fim, igualmente. Muito bem. Então, nós aqui estamos prontos. Se estiverem prontos, dava a palavra ao Dr. João Fael. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Queria, em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade que nos deram e terem permitido que pudéssemos fazer esta audição por videoconferência, visto que, como nós trabalhamos no ativo, neste caso nos hospitais, e fazemos os nossos turnos, e também temos alguma dificuldade em termos de logística de conseguirmos de transportes de ir até à capital, e nesse sentido ficamos muito gratos de terem acedido à situação de podermos fazer por videoconferência, não havendo já agora o problema do Covid, mas é mesmo só pela situação que eu relatei atrás. Portanto, nós somos a Associação Portuguesa dos Técnicos Auxiliares de Saúde, quer os ex-auxiliares de ação médica e atualmente assistentes operacionais, e o que temos constatado de há muitos anos a esta parte, e recorrentemente, é que somos, neste momento, e já há uns tempos, o maior grupo profissional de cuidadores de saúde e de cuidados gerais aos nossos e vossos familiares, mas por parte dos mais conhecidos como média e mídia, pura e simplesmente não temos cobertura alguma, não somos chamados a fóruns nenhuns, e temos várias provas dessa situação. Eu vou só contar aqui duas situações. Uma foi, vai fazer agora um ano, fizemos o primeiro encontro nacional e regiões autónomas dos técnicos auxiliares de saúde. Fizemos comunicados para os vários órgãos de comunicação social, principalmente os que se chamam mais mediáticos, e tivemos uma presença entre profissionais, palestrantes e oradores, e até pelo apoio e pelo alto patrocínio do Ministério da Saúde, com a intervenção da Secretária de Estado da Saúde ainda na altura, e por simplesmente da comunicação social ninguém compareceu para fazer cobertura ou para fazer alguma entrevista, portanto, sobre o evento. O que lamentamos muito, e ainda lamentamos mais, acerca do chamado Serviço Público de Televisão, que é a RTP, onde todos pagamos, e como serviço público, no mínimo, podiam fazer essa cobertura. Inclusive, o dia do evento, um senhor jornalista da RTP ligou-me por volta das 7 da manhã
a perguntar única e simplesmente se a senhora Ministra iria estar presente no evento. Ela estava na Comissão de Honra, mas não pôde, mas enviaram um vídeo institucional. E o senhor jornalista, por simplesmente disse, então se a senhora Ministra não está, nós não vamos fazer cobertura. Como eu gosto da verdade acima da verdade, podia ter dito que a senhora Ministra vinha a caminho e que a senhora Ministra ia estar presente, e depois o senhor jornalista chegava lá e a senhora Ministra não estava. Outra situação que também de outra estação de televisão, neste caso privada, mas para todos os efeitos, também recebe subsídios do Estado e todos os contribuintes quando compram os produtos em que eles fazem publicidade, inclusive até receberam dinheiro na altura da pandemia, em que os profissionais apenas receberam palmas e a Liga dos Campeões, porque eu estive na linha da frente do Covid e não recebi um cêntimo, tirando a RTP, esses órgãos da comunicação social privados receberam valores, alguns até avultados, sobre a situação da pandemia. E, portanto, era nessa situação que recorremos à Casa da Democracia para que, de alguma forma, a 12ª Comissão pudesse intervir na situação de que nós, como primeiro grupo profissional nos cuidados de saúde, pudéssemos ter uma oportunidade de igualdade, de equidade, como está escrito na Constituição Portuguesa, e, portanto, era este o apelo que eu neste momento fazia. Passava agora a palavra ao Sr. Presidente da Associação, Dr. Adão Rocha. Nós não estamos a ouvi-lo, Dr. Adão Rocha, não conseguimos ouvi-lo. Não ativei o microfone, mas desculpa. Agora sim. Agora sim. Não vou agradecer a oportunidade porque o João Fael já o fez e também nós estamos aqui para, de certa forma, empatar um pouco o tempo, que sei que vocês têm outros trabalhos, outras situações para resolver. Reforçando um pouco aquilo que o João Fael já referiu e relembrando a altura em que a associação foi fundada em 2020, em janeiro desse ano, se não falha a memória, nós deslocámos a Lisboa para fazer uma manifestação na altura em que ia ser votada o projeto de lei da Constituição da Carreira Técnico-Nacional de Saúde no Parlamento. Um projeto esse que foi aprovado pelo Parlamento e na altura também fizemos exatamente o que costumamos fazer, mandar para os órgãos de comunicação social toda a informação que iríamos fazer essa manifestação, que não íamos estar muitas pessoas presentes, derivada à problemática do Covid, que seguimos a ordem da GS na altura, e que seríamos poucos representantes, mas não apareceu uma equipa de reportagem da SIC, mas vendo que não tinham pessoas suficientes nesse encontro, simplesmente fizeram uma reportagem fictícia em que eu fui entrevistado e essa reportagem nunca saiu para o ar e foi, penso eu, que se calhar nem a gravaram como deviam ter gravado, fizeram de conta que estavam a gravar. Ora, isto só demonstra exatamente aquilo que nós aqui vimos reclamar nessa nossa petição, que não sejamos esquecidos, porque a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde tem que funcionar com todos os profissionais e nós somos, sem sombra de dúvida, da base da casa que trabalha para a saúde dos nossos familiares, não só no Serviço Nacional de Saúde, mas também, essencialmente, no setor social, que aí ultrapassamos em larga escala qualquer outro profissional. O que pedimos na realidade, sei que vocês não terão um peso relativo na exigência de que sejamos, tenhamos as mesmas condições de igualdade, mas a verdade é que podem ter uma palavra, quanto mais seja recomendação, para que sejamos também escutados das nossas pretensões e do problema que nós sofremos a nível de carreira, da não carreira ainda,
infelizmente, de técnicos de saúde. É relembrar também que fizemos um pedido para a RTP, um pedido de direito à antena, como qualquer outra associação tem, e até à data esse pedido nunca nos foi dado, ou não foi escutado. Por isso, isto só demonstra exatamente aquilo que o João já referiu. Somos esquecidos em todas as linhas e em todas as situações, que é de lamentar num Estado que se quer democrático e que somos democráticos, ainda espero que sejamos por muitos anos. Por mim, para agora, apraz-me só dizer isto. Obrigado. Muito obrigado ao Dr. João Fael e ao Dr. Adão Rocha, presidente da Associação Portuguesa dos Técnicos Auxiliares de Saúde. Nós dávamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada relatora desta petição, que tem mais de 2.000 assinaturas, a Sra. Deputada Mara Lagriminha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente agradecer a disponibilidade dos peticionários, à Associação Portuguesa dos Técnicos Auxiliares de Saúde e os seus 2 representantes que nos fizeram aqui esta intervenção inicial. Agradecer também a vossa disponibilidade para se dirigirem a esta Comissão e, naturalmente, também por terem levado a cabo esta petição, ao abrigo do direito de petição, que para este Parlamento, para a Assembleia da República e para esta Comissão, naturalmente, constitui sempre um importante instrumento de participação de política e acho que abona sempre a nossa democracia e a participação dos cidadãos junto desta Casa, que é de todos. E, portanto, eu quero também aproveitar para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deixar aqui um reconhecimento público pelo vosso trabalho que desenvolveram, sobretudo durante os anos da pandemia, não podíamos deixar de o fazer. Depois, em relação à petição, eu não irei aprofundar algumas matérias que descrevem, que são mais objeto do âmbito das relações laborais, das carreiras, do vosso âmbito ao abrigo da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, não é de facto o âmbito desta Comissão, mas no que se refere ao âmbito desta Comissão, no que diz respeito, e cito, discriminação, pluralismo, equidade e igualdade de oportunidades nos órgãos de comunicação social, é de facto matéria sobre a qual esta Comissão se pronunciará e, como o Sr. Presidente disse, eu serei a relatora desta petição. Eu diria que gostaria que concretizassem um pouco quando descrevem a alegada discriminação e falta de pluralismo que aqui tratam, nomeadamente quando referem o tratamento noticioso dado aos técnicos auxiliares de saúde, nomeadamente em relação à IRTP, quando dizem que não lhes é dado o mesmo tratamento que a outras profissões. E, portanto, eu gostaria que clarificassem, de facto, essa ideia, porque também nos dizem na petição, e há um parecer da ERC em relação a essa matéria, em que, naturalmente, nem o regulador da comunicação social, nem o Estado deve criar nenhum tipo de ingerência no que diz respeito aos critérios jornalísticos dos operadores, nomeadamente àquilo que são as escolhas dos acontecimentos a relatar, e é muito importante termos presente este princípio, que é um princípio constitucional, que a nossa própria Constituição define muito bem, porque é isso que, de facto, salvaguarda aquilo que é a independência dos conteúdos. E, portanto, nós temos que ter sempre presente esta matéria pelo bom funcionamento e pela qualidade da nossa democracia. Sem prejuízo do que eu aqui disse, naturalmente, poderão sempre também, deixando essa nota, recorrer também ao provedor sempre que entendam que os vossos direitos se sentem violados. E, portanto, dito isto, é importante termos a consciência de que, de facto, uma comunicação social livre e democrática assenta muito naquela que é, de facto, a liberdade de proclamação e, portanto, eu gostava muito que pudessem, de facto, concretizar melhor o pedido que aqui nos fazem. Sendo que, depois desta audição, naturalmente, será feito o relatório, que também será depois discutido e apreciado também em sede de comissão e será também, naturalmente, dado conta, depois dessa deliberação da comissão, a vossas excelências, agradecendo desde já a vossa presença. Muito obrigado, Sra. Deputada Mara Lagriminha. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, saudando, naquela que penso que é a primeira intervenção que faz na nossa comissão, o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente, também por essa referência. De facto é a primeira, mas será a primeira de muitas. E este é um tema com particular importância, porque estamos a falar de técnicos auxiliares de saúde. Eu queria cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD,
a APTAS, a Associação Portuguesa de Técnicos Auxiliares de Saúde, que de resto já conheço e com quem já tive a oportunidade de falar também nos trabalhos da Comissão da Saúde, enquanto subscritora, a primeira subscritora desta petição, que enuncia a discriminação e a falta de pluralismo, equidade, igualdade de oportunidades perpetuada pelos órgãos de comunicação social. Agradeço a vossa exposição, na qual ficou clara as razões que motivaram esta petição e quero manifestar a nossa total atenção por parte do PSD para as preocupações que foram elencadas. De facto, saudamos muito o vosso trabalho enquanto instituição, de defender o superior interesse público, o Serviço Nacional de Saúde, defender os profissionais de saúde, a carreira de auxiliares da ação médica. Sabemos que é uma carreira que tem sido sucessivamente prometida e adiada também pelos vários governos do Partido Socialista e que aguardamos com muita expectativa que, de facto, seja definitivamente criada em 2023, conforme nova promessa no início deste ano. Enquanto também conhecedor do sistema de saúde, confesso que reconheço a necessidade de se uniformizar e credibilizar a carreira de auxiliar de saúde, de forma a reconhecer, além de uma atualização da grelha salarial condizente com o trabalho de desgaste rápido que têm, que obrigue também à formação e à qualificação destes profissionais enquanto parte integrante da base de prestação de cuidados. Mas, de facto, o tema que aqui hoje nos trazem, relacionado com a capacidade que tem esta associação de penetrar na comunicação social, também tem a sua importância. Deixe-me dizer que a existência dos órgãos de comunicação social é fundamental para assegurar uma democracia plena e o bom funcionamento do Estado de Direito, e é verdade que a democracia se faz com uma comunicação livre. Igualmente, também é verdade que a liberdade se constrói com uma comunicação social mais plural. E compreendemos, de facto, o vosso alerta e a vossa indignação, pelo que caracterizam que tenham sido recorrentemente desvalorizados por parte dos órgãos de comunicação social. Para nós, para o grupo parlamentar do PSD, os órgãos de comunicação social têm o dever de informar e de esclarecer e consciencializar todos os cidadãos, e de facto a vossa luta é bastante legítima, e sobre os diversos temas, porque todos eles são importantes e fundamentais para a formação da opinião pública. Defendemos claramente a pluralidade, a equidade e a não discriminação e a igualdade do tratamento no jornalismo, assim como os princípios fundamentais de uma sociedade democrática, como são os da liberdade de expressão e o do pluralismo e da independência. Mas também temos que referir que, segundo a lei, os órgãos de comunicação social têm uma efetiva independência face aos poderes políticos e económicos, e há aqui uma separação de poderes que é importante referir. O princípio da autonomia editorial aplica-se tanto aos órgãos que são propriedade privada quanto ao Estado. A lei da imprensa, o Estatuto do Jornalista e a própria Constituição da República, bem como as leis da rádio e da televisão, são claras e nenhuma entidade externa tem o direito de decidir ou de determinar que informação é que é publicada, se determinado programa é produzido ou se determinada pessoa vai ser convidada ou não. Portanto, nós também sabemos que os únicos responsáveis pelos conteúdos são os jornalistas e, em última instância, os diretores, respondendo eles também judicialmente quando fazem abuso da liberdade de imprensa. E as leis, a Constituição da República diz no seu artigo 36 que a estrutura e o funcionamento dos meios de comunicação social salvaguardam esta independência entre o Governo, a Administração e os demais poderes políticos. E, portanto, a lei da televisão, no artigo 26, a lei da rádio, no artigo 29, também o fomentam. E, de facto, nós sabemos e estamos atentos e percebemos as vossas queixas, mas, de facto, também sabemos a nossa limitação para intervir. No entanto, não deixa de ser importante fazer sentir a vossa voz. Como disse a senhora deputada, precisamos também que nos esmiucem mais aquilo que têm sido os pareceres das vossas queixas à ERS, à ERC e a outras entidades, e deixar uma nota clara de que o grupo parlamentar do PSD dará a maior atenção a este assunto, assim como também tem dado na Comissão de Saúde e na Comissão da Administração Pública. Reconhecemos claramente o vosso esforço, saudamos a vossa persistência, a tentativa de esgotar todos os recursos para fazerem ouvir a vossa voz, eu acho que esse é o caminho, e dentro do respeito pelas competências legais, respeitando a esfera de cada um, contarão connosco sempre para traçar este caminho e o vosso reconhecimento profissional, que ele é de facto importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Dávamos agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Jorge Galvez. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Peticionários, os subscritores desta petição alegam que a sua classe profissional sofre da discriminação e falta de pluralismo, equidade e igualdade de oportunidades no tratamento que lhes é dado pelos meios de comunicação social. É imperioso saber se assim é, em boa verdade, pois deve-lhes, nas matérias do seu interesse, ser proporcionado o mesmo tratamento que a outras classes profissionais na área da saúde, maiormente pela televisão pública. Efetivamente, o jornalismo desempenha um papel crucial no desenvolvimento da vida democrática, devendo manter-se isento e independente e promovendo a transmissão equitativa de todos os pontos de vista dos diversos atores em determinado assunto. Este dever de tratamento isento e imparcial é ainda mais importante, considerando que a informação jornalística influencia a própria interpretação da realidade, o que resulta numa responsabilidade acrescida para o jornalista em virtude do impacto político, social e cultural que a notícia pode ter. A matéria do cumprimento do princípio da igualdade de oportunidades e de tratamento jornalístico das matérias é da maior importância, pelo que é importante aferir aqui do cumprimento do princípio da igualdade de tratamento jornalístico conferido pelos órgãos de comunicação social, em particular nas estações de televisão, tendo como pressuposto fundamental do trabalho a desenvolver o cumprimento da legislação em vigor. Não tenho questões a colocar-vos, apenas afirmar que o Chega apoia totalmente a vossa reclamação. Esquecimento ou de propósito, a discriminação dos meios de comunicação a certos setores é, de facto, uma realidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Nós voltávamos agora a dar a palavra ao Dr. João Fael e ao Dr. Adão Rocha para fazerem a declaração final durante 10 minutos e também responderem, claro está, às questões que lhes foram colocadas pelos senhores e senhores deputados. Dr. João Fael tem a palavra. Então, portanto, fazendo numa reta final em relação às várias intervenções dos deputados, o que efetivamente, sim senhor, liberdade de expressão, liberdade editorial, o que é certo é que nós fizemos várias exposições, neste caso a RTP, a provedora da RTP, a ERSE, entidade reguladora de comunicação, que se resguarda pura e simplesmente sempre na situação editorial das televisões e da comunicação social, e nós não estamos contra isso. Nós apenas queremos é que, e não estamos só a falar no tempo da pandemia, mas estamos a falar até antes da pandemia, porque antes da pandemia já existiam auxiliares e se calhar já há mais anos até do que a comunicação social. O que acontece é que nós, apesar de inúmeras situações de insistirmos com os órgãos de comunicação social, que tenhamos o mesmo tratamento, como têm os outros grupos profissionais, sendo nós o maior, mas é assim, nunca ouviram falar dos auxiliares na televisão. Eu, pelo menos, nunca dei conta de os auxiliares falarem na televisão. Até posso dar um exemplo. Quando dizem que há falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, falamos agora do Serviço Nacional de Saúde, e que há falta de enfermeiros, não se ouve dizer que há falta de auxiliares. Não, há falta de auxiliares. O que acontece é que, como os auxiliares não têm uma categoria definida, diferenciada e específica, inserida nas carreiras especiais de saúde como tinham, pura e simplesmente isto é uma situação gravíssima. Os hospitais, o setor social e até o próprio setor privado de saúde vão buscar pessoas que colocam a trabalhar nos hospitais sem qualquer tipo de formação, experiência, qualificação, formação e certificação. O único país na União Europeia que permite que esta situação aconteça. Eu acho que isto é relevante da nossa pretensão
para que sejamos ouvidos. Não estamos aqui a pôr em causa a liberdade de expressão e nem nem a competência das pessoas que estão à frente das televisões e que têm e que usam como editorial dizendo que, quer dizer, porque é que só falam médicos, só falam enfermeiros e não falam auxiliares. Eu, por acaso, nunca vi nenhum hospital trabalhar sem auxiliares. Também não vejo que trabalhassem enfermeiros, mas nós trabalhamos em equipa, e médicos, nós trabalhamos em equipas, inseridos em equipas multiprofissionais e multidisciplinares. O que está aqui mesmo em questão, além da situação da carreira, que também é uma situação que devia ser falada, por exemplo, estão em plenas negociações para a criação da carreira técnico auxiliar de saúde e não se ouve na televisão, na comunicação social, essa situação de que está a decorrer as negociações para a conclusão da carreira técnico auxiliar de saúde, que ficamos sem essa categoria há mais de 16 anos. E, portanto, é nesse sentido que, uma vez mais, a Associação Portuguesa dos Técnicos Auxiliares de Saúde, representativa de mais de 150 mil profissionais nesta área, tivesse também uma palavra a dizer na comunicação social. É tão simples como isto. Quer dizer, se o senhor diretor da informação da RTP, se calhar já deve ter ido a um hospital, não é? E deve ter visto lá auxiliares, mas se ele não sabe o que é um auxiliar, eu já lhe expliquei por várias vezes, por comunicados, por e-mails, o que é um auxiliar de ação médica. É a base do Serviço Nacional de Saúde, do setor privado e do setor social. E, portanto, o que nós solicitamos à 12ª Comissão, e ficávamos muito gratos que pudéssemos ser ouvidos e que ficassem sensibilizados, é que fizessem uma recomendação, nem que fosse, no mínimo, aos grupos parlamentares, e que chamassem até, se fosse possível, o senhor diretor da informação da RTP, neste caso, como serviço público, porque é que não houve estes profissionais? E porque é que não responde a estes profissionais? Nem por telefone, nem por e-mail, nem por comunicados que nós fazemos. Eu dei dois exemplos. O maior encontro deste grupo profissional foi realizado na Faculdade de Ciências de Saúde, que até é uma situação que podia dar uma certa... como devem compreender da relação da nossa situação, foi realizada na Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade da Beira Interior, com 500 participantes e nenhum órgão de comunicação social. E aqui teremos que falar só mais na RTP, porque os privados, prontos, também é um pouco diferente o estatuto deles, mas por isso simplesmente não compareceram, e o episódio que eu contei atrás a seguir foi exemplificativo do que aconteceu. Aliás, a mim até ainda me fizeram, vou terminar, a mim até ainda me fizeram mais uma estação de televisão, que não tenho medo nenhum de dizer, que foi a SIC, chegou à minha casa, telefonou-me para fazer uma reportagem sobre os auxiliares da ação médica, assistentes operacionais nesta altura. Chegaram à minha casa, montaram um estúdio completo, fizeram uma reportagem de 2 ou 3 horas e depois por isso simplesmente não foi para o ar, porque eu não mandei a fotografia da minha família. Quer dizer, porque é que eu tenho que mandar a fotografia da minha família? Se a reportagem era feita sobre a situação dos auxiliares, como é que tinham vivido a pandemia, como é que não tinham vivido a pandemia, mas há muito mais vida para além da pandemia, nós estamos sempre na linha da frente. Eu sou do tempo do ébola, sou do tempo da gripe A, e portanto isso é que não se compreende, e principalmente a RTP, como serviço público, não corresponda a essa igualdade de tratamento das classes profissionais. Uma vez mais quero agradecer a vossa disponibilidade
e espero que possam aceitar as nossas reclamações, neste caso, na Casa da Democracia. Boa tarde e obrigado. Muito obrigado. Nós dávamos a palavra ao Sr. Presidente da Associação dos Técnicos Auxiliares de Saúde, a doutora Dana Rocha, mas pedindo-lhe que tenha em atenção o tempo que já passou. Muito obrigado. Tem a palavra. Não vou alongar muito, porque o João já disse praticamente tudo. O que vou referir é que para nós já é uma pequena vitória o facto de estarmos a ser escutados por esta comissão. Tem a sua relevância para a associação e para a demonstração de que não nos deixamos cair no esquecimento, porque até estamos realmente com um processo, digamos, de regulamentação da carreira, e se passo a expressão, se dormimos, digamos, deixarmos no esquecimento, podemos correr o risco, na realidade, da carreira ainda ser protelada por mais uns tempos. Por isso, esta nossa petição é exatamente também um pouco nesse sentido, é manter viva a chama e a nossa reclamação, e essencialmente, exatamente, que a comunicação social também faça o seu trabalho, que é exatamente pôr-nos na linha da frente na comunicação social, porque isso também acaba, de certa forma, de fazer um bocadinho de pressão sobre o próprio tutela e o próprio governo, para que não nos deixemos estar mais um ano à espera de algo que nunca devia ter acontecido, que era a extinção da carreira de auxiliação médica. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado a ambos pela vossa petição e também pelos esclarecimentos que aqui deixaram às senhoras e senhores deputados. Nós fazemos agora uma pausa de 2 minutos para seguirmos com a segunda parte da nossa ordem de trabalhos, que é a audição à Comissão de Trabalhadores da Lusa. Até já. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde.